E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vai ser um vídeo legal, porque eu vou apresentar para vocês como é o meu atendimento da fisiotantra terapia, tá? Então, para quem não viu meus outros vídeos, eu falei um pouquinho sobre o tantra, falei um pouquinho sobre fisioterapia pélvica, como os dois se complementam, né? De uma forma muito clara, muito objetiva, mas eu quero mostrar isso para que vocês entendam, para quem vier aqui e realmente quiser solucionar a sua disfunção sexual, saiba mais ou menos como que vai ser a condução desse trabalho. Então, só para vocês terem uma ideia, gente, primeira coisa que quando meu paciente chega, a gente precisa conversar bastante. É importante o acolhimento, é importante entender o que você realmente sente. Sem tabu, sem esconder o jogo. É importante que a gente converse, não importa o tempo que a gente vai ficar conversando. Eu faço um questionário bem extenso, só para vocês terem uma ideia aqui. Esse meu questionário tem uma média aqui de 5 folhas, é coisa pra caramba. Pergunto de tudo sobre a sua vida sexual, tudo sobre a sua saúde, que é importante. A gente sabe que se a saúde não estiver bem, com certeza as suas queixas sexuais elas podem melhorar ou piorar. Então a gente faz esse questionário, a gente conversa bastante, para que aí sim, se a pessoa quiser no mesmo dia, por que eu digo se a pessoa quiser? Gente, eu não quero obrigar ninguém a fazer nada. É importante que a gente explique, por exemplo, que dentro desse processo é importante fazer uma avaliação física específica. Física específica onde? Na região genital, né? Quando a gente fala de disfunções sexuais, a disfunção sexual está no seu cotovelo, ok? Então está na região pélvica. Quem não sabe, eu sou fisioterapeuta pélvico de formação, sexólogo e terapeuta tântrico. Então, essa avaliação ela é muito específica na região genital, principalmente aqui voltado o quê? Para nossa musculatura de assoalho pélvico. Vamos lá, contrai aí. Aperta com força, isso, boa, e solta. Boa, faz de novo. Show, solta. Isso mais curto, isso, boa, perfeito. Então, muitas vezes, essa cliente, ela nem sempre está à vontade, nem sempre ela está preparada para esse primeiro contato físico, tá? Mas eu super recomendo num primeiro contato a gente fazer essa avaliação até para eu ter um posicionamento do que está acontecendo fisicamente com você, tá? Porque todas as queixas sexuais, elas têm uma característica física importante. Vou dar um exemplo para vocês. Eu atendo muitas mulheres com dor na relação sexual. E como que é? A pessoa que vem com dor na relação sexual, nem sempre ela começa fazendo uma avaliação física. Por quê? Gente, muitas mulheres têm antecipação da dor. Tem muitas mulheres que sentem medo em ter uma relação sexual porque elas já vêm com esse trauma há muitos anos. Pode ser até um abuso que ela sofreu, ou mesmo experiências traumáticas, ou experiências não tão prazerosas. Isso faz com que o corpo dela vá criando uma questão muscular que vai causar dor. Então, muitas vezes eu tenho que ter essa sensibilidade, por isso que é importante a gente conversar bastante antes de pensar numa avaliação física, antes de fazer uma técnica específica da físio ou do tantra, para que eu entenda o que está acontecendo e ela sim sinta confortável em passar aqui comigo. Até porque eu, querendo ou não, sou uma figura masculina. E algumas meninas que sentem dor na relação sexual têm um certo receio de serem abordadas pelo homem e tudo mais, e isso causa uma questão psíquica importante. Então eu gosto de deixar bem claro, olha, se você topar, a gente pode fazer uma avaliação física nessa região, se você não topar, tá tudo bem. Aí quando eu percebo que a pessoa não está muito preparada, eu vou para questões de trabalhos com exercícios respiratórios, porque a gente sabe, e isso é uma coisa bem básica, que quando a gente está relaxado, a nossa respiração ela flui de uma forma muito melhor. Então inspira fundo e solta o ar. Isso, percebeu? Ó, quando você inspirar, inspira de novo que abre um buraquinho aqui, ó. Isso, inspira de novo bem fundo, ó. Isso, você arqueou as costas, mas você percebe que o quadril vem um pouquinho para frente. Já já eu vou te ajudar nesse processo. Solta o ar.
Só que eu sei, quando eu atendo uma paciente com dor, que ela tem muita dificuldade até em respirar, tá? A tensão, ela também se acumula na questão respiratória. E todas as mulheres que sentem dor na relação, elas têm uma musculatura de assoalho pélvico, aí voltado muito para o meu conceito e a minha formação de fisioterapia pélvica, todas elas têm uma musculatura enrijecida, dura. Não à toa elas sentem dor na relação. E aí, quando a pessoa ela entende esse processo terapêutico, essa parte que mistura muito a respiração, muito o corpo, muito o movimento, muito a filosofia tântrica também, e se ela topar, a gente vai desenvolvendo esse corpo à medida em que ela se sente segura e à medida em que ela vai entendendo o processo, ok? Então, muitas vezes eu tô ali na cabeça dela, tô pedindo para ela respirar, para ela sentir o corpo, para que ela sinta a região da musculatura vaginal dela. Tem alguns procedimentos que eu faço alguns alongamentos específicos na região para dar mobilidade pélvica, porque ela precisa sentir esse quadril. Quando a mulher sente dor, vamos dar um exemplo bem simples. Vocês acham que o quadril dela fica solto ou fica travado? Fica travado, gente, porque a tensão, a dor, ela provoca contração muscular. E nessa contração muscular, você não consegue ter movimentação de quadril. Até por isso, quando ela vai ter uma penetração, por exemplo, ela sente dor, porque ela não está relaxada, ela não consegue abrir a perna com facilidade. Ela está sempre ali no casulinho dela. Então, só para vocês terem uma ideia, eu uso uma massagem que originalmente ela tem o nome de massagem de Labreck. Por quê, gente? É só pensar numa massagem normal. Quando você faz uma massagem no ombro, não é relaxante? A musculatura geralmente não cede? Então, isso acontece também, dá para fazer nessa região aqui. E tudo bem. E é o que eu falei, depende do que você se permite. Então, em muitos casos, eu consigo atingir sim o objetivo da minha cliente com, por exemplo, uma massagem tântrica. Por quê? Porque aí você vai muito mais na questão sexual da pessoa mesmo, para que você eleve a energia sexual básica através dos chakras, para que ela tenha sensações prazerosas, porque o Tantra ele tem muito essa questão da sensibilidade, né? De várias zonas erógenas que a gente trabalha. Tá? Então, a questão aqui é a gente atingir um objetivo específico. Pronto. Resolvi seu problema? Que bom, vou ficar feliz, vai vir outra paciente e a gente resolve de novo. Tá bom?